Jesus, um milagre que o apóstolo João ele fez questão de registrar. A Bíblia fala que Jesus ele voltava para Jerusalém, para uma festa dos judeus, onde havia ali, eu não sei qual festa que tinha naquele momento, a Bíblia não fala qual festa que era, não sei se era Páscoa, não sei se era a festa dos pães asmos, não sei qual festa que era, mas Jesus ele voltava para aquela festa. Era costume dos judeus participar das festas, era costume deles estar ali, todos reunidos, se alegrando, sacrificando animais, pedindo perdão pelos seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo estava ali entre eles estavam num lugar de festa, num lugar de alegria, num lugar de muita felicidade. Foi quando de repente Jesus Cristo foi impulsionado a ir a outro lugar, um tanque chamado Betesda, que no hebraico quer dizer casa de misericórdia, traduzido quer dizer isso, casa de misericórdia. A Bíblia diz que ele saiu do meio de uma festa e foi para um lugar onde tinha tristeza, no lugar onde tinha doença, no lugar onde tinha ali pessoas paralíticas, coxos. A Bíblia fala que tinha cegos, dizia, dá-me a entender que a Bíblia diz que naquele lugar tinha pessoas que estavam necessitadas e que os problemas deles que estavam ali eram problemas graves. A Bíblia fala que esse tanque ficava próximo à porta das ovelhas. Eu pensei nesse texto, esse texto falou comigo, eu pensei nele mais ou menos 20 dias, e eu comecei a pesquisar nesse texto aqui, e eu não entendi porque o apóstolo João, ele fez questão de dizer que aquele tanque ficava próximo à porta das ovelhas. Eu procurei, fui na internet, fui no livro, fui na Bíblia, e encontrei algumas referências, algumas passagens que falam dessa porta das ovelhas. A Bíblia fala que Jerusalém ela tem 12 portas nos seus muros, uma representando cada filho de Israel. E uma dessas portas é a porta das ovelhas. Foi uma dessas portas que foi destruída quando o rei da Babilônia veio contra Israel e atacou Israel. Ela foi totalmente destruída, os muros da cidade foram destruídos. Tanto que o profeta Ezequiel ele fala: olha, há rachaduras no muro, o muro da cidade está rachado. Nós precisamos de alguém que venha tampar as brechas do muro. E a Bíblia fala que um tempo depois levantou um homem por nome de Neemias, que era copeiro do rei, chamado Artaxerxes, e ele veio a esse rei e falou: olha, rei, eu estou muito triste porque os muros da cidade estão destruídos, porque minha cidade está destruída, a terra dos meus pais está destruída, e eu quero ir para restaurar esses muros, restaurar a cidade, restaurar as portas da cidade. E o rei, como era muito seu amigo, mandou que ele fosse, e fosse não somente como restaurador, não fosse mais como escravo, mas mandou ele na condição de governador daquela terra. A Bíblia diz que a restauração daquele muro, ele viu a cidade destruída, mas ele concluiu que não poderia restaurar a cidade antes de restaurar os muros da cidade. E ele começou a restaurar, restaurou o muro, restaurou todas as portas da cidade. Agora havia uma curiosidade: a porta das ovelhas ela não tinha nenhum tipo de tranco, ela não tinha ferrolho. Todas as outras portas tinham ferrolho, todas as outras portas tinham tranca, todas as outras portas eram travadas por um ferro muito grande, mas a porta das ovelhas não, ela era simplesmente encostada. A primeira coisa que eu pensei foi: eles estavam reconstruindo as portas, de repente o dinheiro acabou, e eles não conseguiram colocar ferrolho nessa porta, não conseguiram colocar fechadura. Foi a última porta a ser restaurada. Mas depois, lendo a palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo de número 3, versículo 1, a Bíblia diz assim que a porta das ovelhas, ela foi a primeira a ser restaurada. Agora, se ela foi a primeira a ser restaurada, por que a porta das ovelhas não tinha tranco? Por que ela não tinha fechadura? Por que ela não tinha uma proteção como as outras portas tinham? É porque eles acreditavam que aquela porta, ela simbolizaria a vinda do Messias. Ela era usada para passar as ovelhas que fossem levadas ao sacrifício. Ela era usada para passar o gado que fosse levado ao sacrifício. Então, aquela porta, ela simbolizava o sacrifício. Ela simbolizava a vinda do Messias. Tanto é que Jesus falou no livro de João, capítulo 10, versículo de número 7 e versículo de número 9. Ele falou assim: olha, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim encontrará passagem. Eu quero te dizer, meu pesado irmão, que aquele que está próximo à porta das ovelhas, aquele que entra pela porta das ovelhas, ele encontra passagem para si, ele encontra resolução para os seus problemas. É porque Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas para nos ajudar e para nos restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que aquele portão das ovelhas, também conhecido como porta do gado, ela era símbolo, ela é representação de expiação dos pecados. A Bíblia fala que ela foi a única porta a ser consagrada ao Senhor.
nome dele era Elisabe, e foi reconstruída também por outros sacerdotes. Nenhum homem que não era da tribo de Levi, ele não colocou a mão nessa porta para restaurar ela, ele não colocou a mão nessa porta para ajudar, ele não tentou levantar a porta, ele não tentou bater nenhum prego na porta, não. Foi sacerdote que fez essa porta, e ela foi consagrada ao Senhor. Meu prezado irmão, para a reconstrução, nós temos que começar uma reconstrução geral da igreja, para poder haver uma restauração muito grande, para nós podermos ter uma representatividade do nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquela porta, ela era construída entre duas torres, uma chamava Anael, a outra chamava Meá. Uma tinha um símbolo, Meá significava centro, Anael significava Deus tem sido gracioso. Quer dizer o que? Lá desde o passado ele já sabia, desde o passado já havia uma profecia sobre isso. Olha, Deus é 100% graça, a salvação ela vem através da porta que é Jesus Cristo, e é 100% pela graça. Não tem salvação de outro meio, não tem salvação por outro caminho. A salvação ela é através de Jesus Cristo. A porta das ovelhas ficava ao lado de uma porta que hoje lá é conhecido como Porta dos Leões. Ela tem 4 leões, 2 de um lado, 2 do outro, desenhados nos umbrais da porta, que simboliza a vinda do rei. Eles até hoje têm aquela porta trancada, porque eles acreditam que só o Messias poderá entrar por aquela porta. O que isso representa? Representa que Jesus Cristo ele veio como ovelha, mas ele está chegando um momento em que ele vai vir como Messias, e que ele vai entrar em Jerusalém, e que vai restaurar por completo essa porta. Mas a Bíblia fala que havia ali um homem que tinha 38 anos, que estava numa situação de desespero. Ele era paralítico e já estava há 38 anos naquela situação. A Bíblia fala que Jesus, ele estava no meio de uma festa, mas ali ele não foi reconhecido por ninguém, por mais que tivesse pessoas ao lado dele. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que o pessoal agraciou por Jesus e que agradou-se com ele, não. A Bíblia fala que simplesmente ele saiu da festa e foi para um tanque, chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia. Ele foi ali simplesmente e unicamente para restaurar aquele paralítico. Ali havia muitos enfermos. A Bíblia faz questão de dizer, olha, ali havia multidões de enfermos. O que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que as pessoas sempre se aglomeram aonde acham que tem solução para o seu problema. Se ele não tem casa, ele vai para a prefeitura procurar uma casa popular. Se ele quer o melhor estudo para o seu filho, ele vai em frente a uma fila, fica de madrugada numa fila para matricular o seu filho numa escola melhor. Se a pessoa está procurando um acalento para a sua alma, ele procura uma religião para si. E ali aquelas pessoas procuravam. Eles estavam ali. A Bíblia não fala de nenhum outro tipo de mal, não. A Bíblia fala que ali havia grandes aglomerações de enfermos, coxos, cegos e paralíticos. Os problemas deles eram sérios. Eles tinham problemas complicados e estavam ali esperando o movimento da água. Tem muita gente que está se aglomerando por aí, esperando por movimento de água. Tem muita gente que está se aglomerando por aí, esperando a água ser agitada e alguém falar para ele, olha, o anjo desceu e movimentou a água. Ele está esperando isso, porque espera que alguém possa resolver o seu problema. Mas eu quero dizer, meu prezado irmão, ninguém vai movimentar a água, o anjo não vai movimentar a água aqui nessa noite, não. Se Jesus Cristo quer restaurar o seu problema nessa noite, é Ele mesmo que vai vir aqui, vai colocar a mão na sua enfermidade, vai entrar em favor do seu problema e vai restaurar a sua vida. É Ele mesmo. Eu não estou falando de anjo que vem movimentar a água, não. Eu quero te falar de Jesus Cristo, que Ele conhece o seu problema e está aqui nesta noite, e Ele pode intercessão a você. Aí a Bíblia fala que Jesus, sabendo que aquele homem estava há muito tempo naquela situação, Jesus Cristo sabe a nossa história, Jesus Cristo conhece a nossa vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece o seu passado, Ele sabe quem é você, Ele sabe quando você chora e quando você está rindo, de às vezes só de aparência. Jesus Cristo sabe, Ele conhece você. A Bíblia fala assim, olha, e Jesus, sabendo que ele estava há muito tempo naquela situação, Jesus Cristo já conhecia ele já sabia que ele foi um homem abandonado pela família. Havia um costume na época em que as crianças eram abandonadas pela sua mãe de 4 a 6 anos de idade. Ela não tinha mais direito de amamentar um filho que nascesse paralítico.